amigo, minha amiga, meu companheiro e minha companheira, bom dia pra você, amigos do canal JS TV. Tá tudo bem? Eu sou o jornalista Thelma, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Peço pra você que tá chegando comigo, por gentileza, pra você deixar o seu like, pra se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui pela manhã, pra você ficar super bem informado. Nessa manhã, um vídeo exclusivo sobre o Esquadrão. Um pensamento, uma análise, informação. Saiu aí, né, mais uma vez a Copa do Brasil, vai enfrentar o Remo, é uma oportunidade para que o Bahia tem de revirar isso tudo que aconteceu, esquecer e passar por cima de tudo que aconteceu no último final de semana, uma goleada histórica para o Remo lá no Mangueirão. Conversei com alguns torcedores aí do Bahia que estão preocupados com esse jogo, conversei com alguns torcedores do Remo que ficaram felizes em ter pego o Bahia, enfim. Vou falar também um pouco sobre o trabalho do Rogério Ceni e a minha percepção do que está acontecendo no tricolor baiano, mas peço para você que está comigo aqui no JS TV, voltando a fazer conteúdo aqui, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante para a gente, você ajuda demais o nosso crescimento, tá? Aqui num formato meio que diferente, né? Num local aqui diferente para a gente fazer nossas gravações. E aí, gostaram? Tá legal? E tá maneiro? Deixa a sua opinião aí, tá bom, meus amigos? Olha só, no último final de semana, o Bahia tomou-lhe um sapé caiaiá, como diria minha avó Maílce, da equipe do Remo. E nessas condições, né, o que me chama muito a atenção é que tudo que aconteceu ali, a gente já vem batendo na tecla nos últimos anos. Né? O mal do dirigente, o mal do treinador, é achar que a imprensa só quer o mal, que o torcedor não entende nada, que o torcedor cobra porque, é torcedor, não entende nada. Né? Cara, o torcedor entende muito de futebol. Entende muito de futebol. Quando ele mostra insatisfação com o técnico, porque ele está vendo ali. Né? Quando ele mostra insatisfação com algum atleta, e às vezes o treinador, para se colocar no alto de um pedestal, ele fala, não é bem assim, né? O Felipe Luiz ele foi demitido do Flamengo muito por conta disso, tá? Porque o Flamengo ele jogava mal, não jogava nada, ele ia para coletivo e falava assim, não, gostei muito do que meu time fez em campo. E o time perdeu, e não jogou nada, e todo mundo via que não jogou nada. Mas algumas questões que eu venho aqui nesse vídeo para debater com vocês sobre o trabalho do Rogério Ceni, a primeira coisa que eu falo, com toda a convicção e com toda a certeza, se ele não passar do Remo, eu acho que fica totalmente insustentável a permanência dele no comando técnico do Bahia. Por quê, meus amigos? Você já está fora de uma Libertadores. Você ganhou o Campeonato Estadual que não vale de porcaria nenhuma. Você está no Campeonato Brasileiro ali, tem vencido, mas perdeu para o Remo e vai cair na tabela. Você está fora de uma Copa do Brasil que teoricamente era para chegar mais longe, numa quarta de final ou ali numa semifinal, porque não é só questão de chegar, é questão de dinheiro também. Então, assim, se não passar do Remo, para mim, acabou o trabalho do Rogério Ceni. E manter ele no trabalho, para mim, seria uma grande teimosia, vamos dizer assim, tá? Tem um lado bom e tem um lado ruim de pegar o Remo. Né? Tinha outras equipes melhores para se enfrentar. E a questão de enfrentar o Remo agora e para o Bahia é uma questão, e principalmente por decidir fora de casa, tem que colocar na cabeça o seguinte, é para decidir esse jogo no primeiro jogo. Se o Bahia achar que vai levar para o segundo jogo, vai se complicar. Se o Bahia achar que não, no segundo jogo a gente decide, vai se complicar. Com todo respeito. Então, assim, é fazer o jogo na Fonte Nova e levar o jogo praticamente ganho com uma boa vantagem lá para o Mangueirão, porque se deixar para decidir lá no Mangueirão, vai ter problema. Vai ter problema. E algumas coisas estão acontecendo aí no Bahia que a gente já batia na tecla aqui, e não é novidade para ninguém. Né? Quantas vezes nós falamos aqui que o Rogério Ceni, ele limita esse Bahia? Aí vocês falam para mim, Jonas, você persegue o Rogério Ceni, você não gosta, você tem implicância com o Rogério Ceni. Não é isso, cara, a gente não é cego. Eu acompanho e critico o Rogério Ceni, só você ver minhas redes sociais aí, tem entrevistas coletivas, perguntas minhas para o Rogério Ceni quando ele era técnico do Flamengo. Porque a gente via que aquele Flamengo ele poderia algo mais. E aquele Flamengo não saía do lugar. Jonas, mas foi campeão brasileiro. Cara, foi campeão brasileiro e teve uma virada de chave naquele ano, né? Que foi um protesto que teve na porta do CT do Flamengo, onde os jogadores balançaram o carro de jogador, quebraram o carro de jogador. E aí logo depois o Gabriel Barbosa foi dar uma entrevista. Os jogadores ficaram putos com aquilo ali que aconteceu e foram pro gramado, foram pro jogo para mostrar que eles poderiam. Tanto que quando eles foram campeões brasileiros, num jogo onde o Internacional
não venceu o Corinthians muito por conta de defesas do Cássio e o impedimento do Edenilson, os jogadores fizeram questão de abrir live dentro do gramado para ficar mandando em direto. Então, assim, para vocês verem, e antes dessa situação aí do protesto que teve no Ninho, sob o comando aí do Rogério Ceni, falaram que o André chorou e tudo mais, o Flamengo estava fora até mesmo do G4. E a partir daquele momento teve uma arrancada e conseguiu o título na última rodada por conta do Corinthians. E às 2 horas da manhã o Rogério Ceni ele foi demitido porque a diretoria achou que naquele momento ali ele tinha chegado ao ápice do trabalho dele, que dali não sairia nada. Apesar que o Marcos Braz, ele fala em entrevistas que ele errou nesse aspecto em ter demitido o Rogério Ceni. Mas se você for perguntar para o torcedor do Flamengo, nenhum torcedor ficou sentido com a saída dele. Muito pelo contrário, ficaram extremamente felizes. O dirigente pode ter achado que foi errado, mas o torcedor, ele sabia que o trabalho dali não ia surgir mais nada. Então a grande questão do trabalho do Rogério Ceni hoje no comando do Bahia, e que eu volto a frisar, é a seguinte: quando você tem um comandante de um avião, que esse comandante ele acha que esse avião não vai voar, porra, irmão, esquece, você não pode ser comandante desse avião. Se você é técnico do Bahia e você olha para esse time e fala assim, pô, esse time não vai voar, esse time não tem condições de fazer o que o Mirassol fez ano passado, com muito menos de investimento, você não pode estar no comando desse time, pô. E a minha percepção é que essa limitação que o Rogério Ceni tem e impõe, ela acaba transcendendo e refletindo dentro do vestiário. Aquele discurso de que nós colocamos o Bahia na Libertadores depois de 35 anos, nós temos o melhor, fomos os melhores mandantes, nós acabou, cara. O torcedor do Bahia, ele está entendendo que são novos tempos, são novas histórias, e ele quer muito mais do que campeonato estadual. Ele quer muito mais do que efetivamente uma Copa do Nordeste. Esse ano, fazer um bom campeonato brasileiro pela vergonha que foi feita na Libertadores da América, não é mérito não, é obrigação. E direto ali para o G4, para não passar esse sufoco que passou esse ano contra o Ringues, é de extrema importância. Então por que você, a culpa é tua também, influenciadorzinho, jornalistazinho, radialistazinho, que ficou vangloriando o trabalho ao longo dos últimos anos, dando graças a Deus por estar presente em uma pré-Libertadores. A pré-Libertadores é isso aí. É imprevisível. Você não pode errar. E a eliminação na pré-Libertadores fez com que o Bahia fosse eliminado já da Sul-Americana sem jogar. Então, meus amigos, na minha concepção, o Campeonato Brasileiro esse ano, ser bem colocado numa vaga direta é obrigação. É para minimizar a vergonha. Ir mais longe na Copa do Brasil, para mim, é obrigação. Passar do Remo pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem, pelos salários que são pagos, é obrigação. Desculpa, Rogério Ceni, se você não tem capacidade de passar do Remo na próxima fase, você não tem condições mínimas de estar no comando técnico do Bahia. E eu sei que o Grupo City vai ser muito difícil para mandar ele embora antes de terminar o ano, mas na minha concepção, meus amigos, se for eliminado na próxima fase para o Remo, mesmo que a decisão seja fora de casa, o trabalho acabou. E só o Grupo City e o Rogério Ceni que não está entendendo isso. E outra coisa, quando você é o comandante de uma guarnição ou de qualquer outra situação, tudo que acontece com seus subordinados é responsabilidade sua. Então não adianta você vir na coletiva querer falar o seguinte, não, mas por que o gramado, mas por que o psicológico, mas por que... Não, cara. A responsabilidade é sua. Se isso tudo está acontecendo, quem é o cara que comanda isso? Quem é o cara que coordena? Se o time está mal fisicamente, quem é o cara que coordena? Se o time está mal psicologicamente, quem é o comandante ali que precisa solicitar à diretoria que seja feita ali a contratação de um psicólogo? Um cara que precisa chamar o elenco e trazer o elenco e mostrar para o elenco que eles podem mais. É você. Então tudo que acontece com o elenco, evidentemente o elenco tem sua responsabilidade. O Rogério Ceni não vai bater o pênalti, não vai fazer o gol. Mas quando ele vem para a coletiva e tenta passar de que o problema psicológico, porque o elenco... A grande questão é que isso acontece tem 2 anos ou mais. De que o elenco faz um gol e para de jogar. Faz um gol e para de jogar. Chega no segundo turno, para de jogar. E vai caindo, a moral vai caindo e vai despencando e o Bahia acaba se complicando e aí todo mundo fica feliz com uma pré-Libertadores. Essa é a grande questão. Então, meus amigos, esse sorteio da Copa do Brasil, que recolocou o Bahia com o Remo, deu a oportunidade para o Bahia refazer história.
para fazer com que essa vergonha, que muitos torcedores do Bahia acham que foi até maior essa vergonha contra o Remo do que a eliminação para o Ringues, ela possa ser minimizada com uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, além de tudo, além de passar, de colocar um dinheiro no bolso. Mas se isso não acontecer, eu acho que para mim o trabalho ele chega ao fim. Por mais que ele não seja demitido, para mim o trabalho ele chega ao fim. Porque após uma eliminação, uma pré-Libertadores, que levou uma eliminação para a Sul-Americana, que uma eliminação na Copa do Brasil e sobrar apenas o Campeonato Brasileiro para você tentar brigar por uma quarta vaga, para mim é muito pouco para um time com o investimento que tem, com os jogadores que tem e com um investimento tão alto salarial que esses atletas recebem. Às vezes é necessário ter algo diferente para sair do comodismo, né? Eu costumo falar que jogar no Bahia é a melhor coisa que tem hoje no Brasil. Recebe dia, recebe bem e não tem pressão. Deixe seu like aqui no JS TV, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o JS TV. Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu.